Olá, crianças, tudo bem com vocês? Fico feliz de estar aqui mais uma vez para nós aprendermos um pouco mais. Nós teremos aula de português e falaremos hoje sobre recuperar informações ouvidas. Um relatório é basicamente um texto que reúne de maneira organizada e detalhada as principais informações do desenvolvimento de um trabalho em determinado período. É igual quando a tia Sandra pede para vocês fazerem algum um resumo, né? Sobre alguma coisa, só que detalhado. O relatório, o resumo é uma coisa mais simplificada, né? Agora o relatório é uma coisa mais elaborada, mais detalhada, mais organizada, né? Por meio de um relatório, é possível expor informações sobre um projeto, uma atividade, uma pesquisa ou até mesmo relatar uma visita a um museu. Então, por exemplo, vamos ao museu, chegando lá, o que, que nós fizemos, onde que nós fomos, vimos quais, vamos supor que foi de animais, né? Quais animais que foram vistos, quantos anos tem esses animais que foram achados, né? Os ossos, não os animais em si, né? Vamos falar das ossadas dos animais. Então, tudo isso tem que ser bem detalhado. Isso nós chamamos de relatório, né? O texto de um relatório deve ter linguagem clara e formal, ou seja, adequada à norma padrão da língua. O que é clara? Palavras claras, formal, a maneira correta de falar. Não posso abreviar você, VC, nada disso pode ter, certo? Formal, uma maneira mais polida de se falar, né? Palavras mais elaboradas, né? E tem que ter a norma culta que nós usamos, né? A norma padrão da língua, né? Escrever o português corretamente, não sabendo alguma palavra, recorre ao dicionário. Então, tudo isso, o relatório ele é muito detalhista, né? Nós temos que ser detalhistas no relatório para explicar passo a passo do que foi feito. Se você foi ao museu, a algum lugar que você foi, passo a passo do que aconteceu, deve ser escrito. Como fazer um relatório? Primeiro, deve apresentar capa que contém o título do trabalho e os nomes dos integrantes do grupo que desenvolveu. Lembra que a tia Sandra sempre fala em um trabalho, como que eu posso fazer? Eu faço aquela margem em volta, eu escrevo trabalho do que? Relatório do que? Né? Coloco o nome das pessoas que são os integrantes do grupo, né? Aquela capa, tem que ter capa e contracapa. A capa da frente, né, que é a capa, a contracapa lá, nós temos que ter lá no fundo também uma, né? E dentro, logicamente, o seu relatório, bem elaborado, tem que ser bem escrito, né? Se for manuscrito, letra tem que ser legível, parágrafo, a pontuação, importantíssimo também. Depois, é o AB. Depois, na parte inicial de um relatório, repete-se o título. Começou dentro, abriu a página, né? A capa. Dentro tem que ter o título novamente, tá? É necessário. Desenvolver uma introdução. O que é aquilo? Né? Para que é aquilo? E apresentando o resumo dos objetivos do trabalho. Para que é que eu estou fazendo esse trabalho? Né? Qual foi o objetivo? Não, porque a minha professora pediu. Não, isso não é objetivo. Né? Por quê? Aprender mais. Aprender sobre o quê? Certo? Então, olha novamente as capas, que lindas que são. Você pode ilustrar, escrever, fazer de várias maneiras, né? Com essas canetinhas que vocês fazem, que fica muito lindo. Então, tem que ser uma coisa bem elaborada. C. O desenvolvimento é a parte mais extensa do relatório. O passo a passo do que aconteceu para você desenvolver aquele relatório. Então, ele é mais extenso. Pois é nele que escrevemos os dados obtidos por meio de pesquisas, recuperando informações ouvidas, né, ou até mesmo vistas.
né? Por exemplo, se eu for em algum museu, se eu fui em algum museu, eu vou detalhar tudo que eu ouvi lá, tudo que eu vi, né? Porque isso é uma maneira passo a passo do que aconteceu. Se teve uma pessoa que me explicou, quais foram os objetos que eu vi, passo a passo, detalhado. A linguagem deve ser escrita na terceira pessoa, pois deve ser impessoal. Eu não tenho que colocar, quando eu faço um relatório que eu falo assim, de um museu, eu posso colocar, né, o que aconteceu, o que foi visto, mas eu não posso ser pessoal. Eu não posso falar, eu gostei mais desse, que eu gostei mais daquele. Não, isso aí é um relatório informal, que assim a gente não usa muito, né? A gente praticamente não usa isso. Quando eu falo um relatório, é uma coisa que é impessoal, eu não coloco muito a minha opinião, certo? Pois não é dirigido a alguém específico, né? O relatório, quando eu faço um relatório, ele não é só para uma pessoa em específico, pode ser para várias pessoas. Então, por isso que eu não coloco opinião, né? Por isso que eu tenho que ser impessoal. Nos relatórios, a ideia principal é relatar algo e, portanto, lá na conclusão, o autor deve apresentar as principais ideias desenvolvidas durante o percurso. Então, somente lá no final que ele deve relatar essas principais ideias que foi desenvolvida durante todo o percurso do relatório, certo? Então, é super interessante fazer um relatório. Eu sei que às vezes é um pouco mais complexo o relatório do que simplesmente fazer um resumo, fazer uma capa bonita, né? Do jeito que a tia Sandra sempre pede. Mas também um relatório também é uma coisa que nós temos que aprender, certo? Eu espero que vocês façam os exercícios, caprichem nessa apostila, caprichem nas letras, a letra maiúscula para começar a frase. Todos os dias eu vou falar isso. O professor de português tem que falar, né? Porque senão tem criança que às vezes esquece. Substantivo próprio, letra maiúscula, pontuação, ok? Eu conto com vocês, certo? Beijos!